Eu esperava ver a galera aí, ver se dá um oi e tal, né? Olha só. Fala, galera, tudo bem? Boa tarde a todos. Estamos aqui começando a primeira live do canal, né? Do canal Química do John. Vocês viram aí que o canal já tá criando corpo, né? O Guilherme já entrou ali. Beleza, Guilherme, Amanda, Lorena. Muito, muito bom a presença de vocês aqui. Essa live vai ser gravada, tá? Vai ficar no canal para todos assistirem aí. Ótimo. Muito boa a presença de vocês. O pessoal vai entrando, a gente vai conversando aqui. Tá? O João Pedro já tá ali presente, gato. Olha lá, ó. Olha lá, o João Pedro Gomes. Ó, o Gomes está aí, ó. Muito, muito legal. A Pauline, a minha esposa, linda, maravilhosa, também já está ali. Muito boa a presença de vocês, gente. Tiago Calef, gente, professor de história. O Calef está aí, cara. Que legal, cara. Que massa. Muito, muito bom mesmo. Sua presença aí, Calef. Gente, é o seguinte, ó. Para quem não me conhece, meu nome é Jonathan, tá? Há exato uma semana nós começamos o canal, tá? Eu já idealizava esse projeto há um tempo e colocamos para funcionar, né? Ao longo da semana já. Já marcamos essa primeira live, porque o intuito desse canal não é te ensinar só química, né? Esse canal, a ideia é que nós, né, com todo o conteúdo e com todas as experiências que nós vamos ter aqui dentro, você consiga ter uma preparação melhor para o seu vestibular, tá? Uma preparação química, uma preparação psicológica, tá? E é muito interessante a gente trazer esses convidados, né? A ideia aqui não é, o João Pedro está aqui, ele é uma estrela, não. A ideia é trocar experiência com esse cara, né? A ideia, assim, o modelo dele é o correto? Não existe um modelo correto, na verdade, né? Você tem que ir fazendo o processo de modelagem, entendeu? Isso aqui eu acho que vai dar certo para mim, deixa eu testar essa parte, vamos ver como é que é isso aqui, que legal. Então, você tem que se espelhar nos exemplos que deram certo, né? E você se moldar e conseguir a sua aprovação no final do ano, beleza? E além da galera de primeira e segunda série aí, que já está pensando numa prova daqui a uns dias, daqui a 2 anos, beleza? Então é isso, tá? Muito obrigado pela presença, nós vamos ficar aí um tempo, não vamos estipular exatamente um período, vamos deixar o João falar, né? Tudo que ele tem para falar aí, porque esse cara, eu tenho um carinho muito grande por ele e acredito que aí todos também tenham. Tudo bem? É isso. João, se apresenta aí rapidinho, meu irmão. Opa, gente, joia. Meu nome é João Pedro. Primeiramente, é uma honra estar aqui. Agradeço o convite, John. E igual o John falou, eu não sou ninguém especial, eu estou aqui meio com vergonha, porque eu nunca fiz isso, nunca fui chegado nesse tipo de coisa. Mas tentar aqui ajudar vocês, né? Ajudar quem estiver precisando. Legal, João. Sua família também já tem alguns entrando aí, né? A Maria Angélica. O Arilson apareceu por aí agora, João. Arilson, grande Arilson. O Arilson tá aí, cara. O fenômeno tá aí. O Stuart também acabou de aparecer. Já deu um oi ali. Grande João, exemplo de garra, disciplina, foco nas metas, né? Gente, para quem não conhece o João ele veio em 2017, né, de uma cidade do interior de Goiás, chamado Mara Rosa. Ele veio para fazer ensino médio em Goiânia, tá? Lá ele estudava em escola pública, então ele já tem um histórico de escola pública. E no final da terceira série, né, na verdade, desde a segunda série, ele já começou a ser aprovado em vestibulares, né? Na segunda série, né, João? Ele já foi, tem até já uns registros dele aqui. Na segunda série, ele passa em engenharia mecânica na Unesp. Na terceira série, ele passa em elétrica, né, na Unicamp, em engenharia elétrica. E ele passa em medicina na UFG e na USP Pinheiros, né, lá em São Paulo, capital. Né, além de inúmeros outros resultados que ele teve em Olimpíadas, que era também um lance que ele gostava muito de participar, como um projeto paralelo ali, para ficar constantemente estudando, vendo coisas novas, né, e isso inspirava ele muito. É isso mesmo, João? Isso,
Fato. Ótimo, velho, ótimo. O Calef colocou ali, o João, você é especial sim, grande aluno e super ser humano. Olha só, João, primeiro detalhe rápido aqui, João, que com certeza alguns aí já devem estar se perguntando, é assim, você estudava em Mara Rosa numa escola pública, né? Sim. E aí você veio para Goiânia e foi estudar numa escola particular. Então, lá em Mara Rosa, o estudar em escola pública é por questões financeiras? Como é que foi isso? Não, minha cidade ela é bem pequena mesmo. Não tinha nenhuma escola particular na minha cidade, então realmente não tinha como eu ir para uma escola particular, não sei se que eu fosse para outra cidade, que era inviável, então era escola pública mesmo. Ai, João, que impressionante, cara, uma cidade, né? Quantos mil habitantes tinha lá, João, na época? Hoje deve ter crescido um pouquinho, né? Eu acho que na época tinha 12 mil habitantes, se não me engano. Pois é, gente, olha que loucura, o João saiu de uma cidade de 12 mil habitantes. Ó, o Luizão da matemática entrou aí também, velho. Grande Luiz. Não, ele saiu da cidade, gente, de 12 mil habitantes, né? E veio encarar a realidade de uma capital, né? E estudar numa escola particular, né? E das escolas que a gente fala aqui escolas de um nível de aprofundamento, de rigidez muito elevado, né? João, você sentiu muito impacto dessa transição, né? Eu acredito que sim, mas fala um pouco disso para nós. Cara, eu senti um impacto grande. E não foi pouco, não, foi um impacto grande mesmo. Muita coisa. Eu lembro que os professores passavam as coisas e eu, no final da aula, as pessoas perguntavam, não, porque me ensinaram assim, 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 não posso fazer assim? E eu, sem saber nada do que eles estavam falando, se tinha outro jeito, como é que eles tinham visto aquilo, se era para ter visto, se iam mostrar de novo porque eu não tinha visto, ou se iam só seguir a vida. Foi psicologicamente um momento meio triste. João, eu lembro que na parte de distribuição eletrônica, que na química é um tema bem, bem básico, você chegou em mim um dia na primeira série e falou, professor, cara, eu estou até entendendo, mas assim, é tudo tão novo para mim, nunca vi nada disso, né? E você olhava para o lado e todo mundo já estava assim, escaldado daquele conteúdo, já tinha visto 2, 3 vezes, mas o que me impressionava era assim, que a sua vontade de aprender era muito grande, cara. Isso para o professor é espetacular, sabe? O aluno ter dificuldade, ou, sabe, é uma coisa assim que não é barreira para a gente. O professor, ele quer ensinar. Então, quando ele vê um aluno que está aberto ao conhecimento, sabe assim, aquela coisa, eu quero superar esse obstáculo, mesmo que para mim seja maior que para os outros, isso impressionava mesmo. Seu foco, sua meta, eu quero isso e ninguém me tira disso, e eu tenho que estudar mais que os outros, uma vez que eu não tenho bagagem nenhuma. Né? Então, cara, inclusive, nessa de estudar mais que os outros, eu quis entrar na turma avançada, né? Um projeto da escola logo no primeiro ano. Eu lembro que eu passei muitos dias tentando estudar o que ia cair, o conteúdo programático. Para mim foi uma das maiores conquistas, passar sem saber quase nada. Só... O João, gente, ele está falando de um projeto que algumas escolas têm, né? De uma turma no período vespertino que treina ciências da natureza e matemática, treina de forma mais profunda um pouco, né? E aí tem que fazer prova para entrar. E aí ele veio do interior, e, né, naquela situação, como é que ele ia passar nessa prova? Então ele, no desespero ali de querer ver tudo novo, mas entrar logo nessa turma, isso deixou ele num momento assim bem em colapso, né, velho? Mas foi legal, foi legal. Ô, João, outra coisa aqui. Essa ideia de medicina, eu não tinha essa impressão, né, no ensino médio, que você queria fazer medicina, né? Até a segunda série, pelo menos, aparentemente você ia para engenharia, né? Então, como é que foi esse negócio aí da medicina? Fala para nós aí. Cara, eu caí em medicina de paraquedas. Eu não sei como é que eu cheguei, porque eu não tinha definido para mim assim qual carreira que eu queria seguir, o que eu queria fazer da minha vida. Aí acaba que foi chegando a hora de fechar a inscrição do vestibular, eu fui deixando. Foi o último dia, estava poucas horas para fechar. Na verdade, foi mais cedo um pouco, porque eu estava com medo do site congestionar. Aí eu tive que fazer a inscrição. Eu estava entre engenharia da produção e medicina. Aí acaba que eu fui trocar uma ideia de última hora com gente e escolhi medicina na hora. E sem saber, sem procurar muito no site, eu acabei colocando em Pinheiros. Depois me falaram que
que talvez era mais difícil de passar, porque na capital mais gente quer, e fiquei meio doido, porque eu não sabia que era mais difícil. Nem se é mais difícil ainda. Então, na verdade, João, a medicina não foi por convicção, né? Não. Na verdade, assim, pelo que você está falando, assim, você está desfrutando, a princípio, está começando a desfrutar do curso, né, para você ter certeza, né? Então, com certeza, Sim. Aqui nas lives que eu vou fazer, muitos alunos já entram no ensino médio convictos, né? Mas eu acredito que uma grande parcela cara, o ensino médio, a gente está muito novo ainda e tudo tem que acontecer, né? E muitos alunos pressionam na primeira série a escolher um curso, os pais pressionam muito. Então, pelo menos no seu caso, você pode deixar para escolher até em cima da hora. Né? Ainda mesmo assim, não tendo a certeza que é a medicina, né? O que você vai ter como profissão. Né? Infelizmente, no Brasil, esse modelo de ter que escolher um curso muito novo e ficar nele a vida inteira para a maioria é um negócio que engessa muito, né? Mas é legal a gente perceber isso em você, assim, essa fragilidade no sentido de, cara, eu não tenho certeza do que eu quero para o meu futuro, né? Isso é muito legal, né? Agora, eu ia até te perguntar, assim, essa ideia de ao escolher medicina, se a sua rotina de estudo mudou, mas como você escolheu medicina na hora da inscrição do vestibular, ou né, no SISU, no caso, não sei. Então, acho que essa pergunta nem cabe aqui, né? Mas quais são as carreiras que te deixou em dúvida, João? Foi engenharia? O que mais? Eu estava entre engenharias mesmo. Eu ficava entre engenharia da produção, que eu achava interessante pela proposta que eu tinha ouvido bastante de poder atuar em vários ramos, de muitos engenheiros da produção passarem a ser administradores de empresa, de envolver com o ramo de negócio, empreendedorismo, e mesmo assim ter um ramo em indústria. Engenharia elétrica, que inclusive eu também passei, porque para mim era muito, muito interessante a noção de poder ver várias coisas que sejam muito pequenas, aplicadas em um contexto muito grande, e para mim tinha um mercado de trabalho muito amplo, desde circuitos até instalações de transmissão de energia. E Legal. Engenharia mecânica, o que envolvia muito química, que eu adorava a matéria, química e também a dinâmica de máquinas. Eu achava que é muito perfeito realmente você ver uma máquina funcionando quando você vê que nada engasga, funciona tantas e tantas e tantas vezes, e você, cara, mas funciona, como que esse trem não dá problema fácil, é muito perfeito. Eu gostava demais dessa ideia. Entendi. Ficava entre esses 4 cursos, medicina e as 3 de engenharia. Olha só, gente, isso aí é para vocês verem que, né, não é só seu essa dúvida de escolher um curso tão novo, né? Não, muito, muito legal, cara. Agora, João, ao longo do ensino médio, cara, quais foram as matérias que você teve mais dificuldade? Eu ainda tenho dificuldade, né, em inglês. Inglês é uma dificuldade que eu carrego ela comigo ainda. Isso aí é porque, assim, você não teve nenhuma formação, né, quando era mais na época de criança, e aí eu compartilho dessa mesma dificuldade sua. Eu não tive esse contato com o inglês, e aí depois de mais velho é bem mais difícil. Isso é verdade. O que mais? Inglês, algumas matérias de humanos, interpretação eu tinha dificuldade, porque eu não conseguia enxergar todas aquelas possibilidades que eles viam ao ler um texto, coisa que eu fui demorar a desenvolver, ainda meio que não de forma muito eficiente. História eu sempre gostei, geografia também. O Caleb está perguntando aqui, ó, se você não pensou em fazer... João, você chegou a pensar em fazer história, né? Aí ele deu uma risadinha no final. Ainda não. Talvez no projeto futuro. O Stuart falou assim, ó, João, uma pergunta. Qual era a matéria mais difícil para você ao entrar no ensino médio? E como você venceu essa matéria? Então, você já está falando algumas áreas aí que... Talvez até, João, você gostava, né? Mas a questão de ter aquele contato pela primeira vez, com certeza isso gera um impacto muito grande, né? Uma dificuldade. Você falou, era inglês, o que mais? Filosofia e sociologia, que eu também quase não tive no ensino fundamental, e português, em geral. E português. Ótimo. E qual foi a sua estratégia, João, para... igual você falou, você ainda tem dificuldade em algumas delas, mas dentro dessa dificuldade, quais são as estratégias que você criou para aprender isso?
português em geral. As matérias que eu tinha dificuldade, eu acabava gastando mais tempo nela, porque eu sabia que era minha deficiência, né? É importante você saber em que você é ruim para você poder solucionar o problema. Como eu sabia que eu tinha deficiência nessas áreas, eu podia dedicar mais tempo para elas. Eu acabava fazendo muito mais exercício de interpretação. Em inglês, eu fazia, assim, não fazia muito exercício, porque também não tinha muitas questões, então eu vi que não compensava eu ficar fazendo exercício de inglês, mas eu dedicava bastante. Filosofia eu estudava não por questões, porque a maioria das provas acabam que não tem muita questão de filosofia, né? Não diretamente, mas tinha uma aplicação boa para redação, então eu acabava que lia bastante, assim, uma quantidade razoável, prestava mais atenção na aula. O meu foco nessas aulas costumava ser maior que nas outras, assim, principalmente João, nas aulas. assim, cara, o que me encantava muito, e isso não é tão comum, é o seu poder de concentração numa aula, velho. Isso é para poucos. Eu mesmo, assim, é muito difícil, sabe? Eu tenho dificuldade nessa concentração que você tinha. O seu aproveitamento de uma aula, eu não sei mensurar isso, né? Mas eu acredito que se fosse 70%, o seu poder de absorção, que normalmente ele está na casa de 10%, né? As pesquisas indicam que o primeiro contato que você tem ali, se absorve de tudo aquilo no máximo 10%, o seu estava, cara, para lá de 50%, era fato, era nítido que isso é o seu lado espetacular, que é o poder de concentrar, aproveitar a aula, 100% da aula, e poder chegar em casa, né, e executar e treinar isso, né? Muito legal. O Luizão, de história não, o Luiz de matemática, ele colocou assim, João, você mostra que levar o ensino médio a sério desde o início faz toda a diferença, não é mesmo? Esse é fato, né, João? Geralmente na primeira série e até a segunda série, muitos alunos ainda não têm muito esse modelo de, tô longe das provas, então nada me estimula muito, então eu vou deixar para estudar depois. E você era um cara que, quando entrou ali e viu que estava muito atrás dos outros, você já levou muito a sério desde o primeiro dia de aula, né? Que eu não pensava em prova no começo, realmente. Eu pensava só em estar ao nível do povo e talvez continuar naquilo. Eu não pensava no primeiro e no segundo, eu não tinha uma visão longa de prova, assim, não pensava, poxa, daqui... João, você se comparava muito com os outros ou não? Eu me comparava, mas de uma forma que não me prejudicava. Era meio que uma competição sadia, que eu me comparava só para saber como eu estava em relação à média, só para uma comparação própria, não, porque tem gente que se compara de uma forma prejudicial, né, que acaba se denegrindo, mas eu procurava enxergar nas pessoas coisas que que elas aplicavam e dava certo e poder usar também. Sei lá, o que essa pessoa fazia que ela aprendia mais? O que ela fazia que dava para ela... É a tal da modelagem, né, velho? É a tal da... Né, muita gente gosta de usar esse termo nas redes sociais, que a gente usa muito. Não é simplesmente o copiar, tudo, né, fazer uma cópia de um outro, mas sim se modelar, visualizar ali o que você detecta de positivo e o que você poderia trazer para a sua vida. É muito, muito legal isso. Muito bom mesmo. Aí, ó, o Calé está falando aqui, ó, que você sempre estava presente nos plantões, tirando dúvidas, o que é extremamente importante, né? Não acumular dúvidas. Legal, muito, muito, muito bom, João. Agora, um outro detalhe aqui, João, qual foi a importância da escola, né? E dos professores nessa sua jornada? Cara, a escola, os professores me deram um apoio grande, inclusive sou muito grato aos símbolos e todos os professores que me deram aula lá, porque a escola dava instrumentos para os professores ajudarem os alunos, os professores eram muito dispostos, tinham uma prontidão enorme para ajudar a gente. Já mandei mensagem para o professor no sábado, em feriado, nunca ninguém me negou nada, sempre respondi, inclusive, rápido. A ajuda que deram sempre para mim foi algo muito, assim, que normalmente não se encontra em qualquer lugar. Então, para mim, foi de suma importância. E esse zelo, né, principalmente você que veio do interior e morar numa cidade grande, a escola
te acolher, como provavelmente, como você está falando aí, é algo que te deixou mais confortável, né? Foi. Até que eu passava mais tempo na escola que em casa, né? Durante muito tempo. O Stuart ali, ó, João, imagino que ao longo do ensino médio você teve medo de não passar. O que você fez para ganhar confiança e ficar tranquilo? Cara, pra falar a verdade, eu buscava esquecer. Como eu falei, no primeiro e no segundo ano eu não dava muita bola para isso, não preocupava em passar. No terceiro ano, o medo começou a bater. Daí acaba que eu tinha dia que eu tinha um foco menor para estudar, ficava mais difícil, mas é aquele esquema, tá difícil? Tá, mas eu não vou parar, eu vou. Muita gente, quando tá assim, para, levanta, sei lá, para, vai mexendo no celular. Eu falava, não, vou tentar concentrar mais, vou tentar, sei lá, me ensinaram meditação, tentar meditar um pouquinho aqui, ver se o foco volta para concentrar, pensar em outra coisa, até que para chegar mais perto. E para mim, isso pesou mais, na verdade, depois que eu fiz as provas, inclusive depois do Enem. Porque depois que eu fiz o Enem, que eu corrigi o Enem, que eu vi o que eu tinha errado, aí você começa a pensar se dá ou não, e você fica naquela, será? Aí para mim foi mais difícil ainda depois dos vestibulares, até porque depois do Enem eu tive muitas outras provas, né? Acaba que ficou, talvez me atrapalhou um pouco, mas eu tive que levar. Legal. Tem muita coisa que você falou aí que nós vamos dar nós vamos ter algumas perguntas a respeito, principalmente a questão familiar, né? Mas vamos numa ordem aqui, né? João, outra coisa aqui, cara, quantas horas em média você estudou ali primeira série, segunda série, terceira série? Lógico, você foi aumentando o ritmo, né? O número de horas, né? Mas mais ou menos quanto? Você tem uma noção? Cara, no primeiro e no segundo eu não tenho nenhuma. No terceiro, eu normalmente estudava das 2 às 7, assim, diariamente, todo dia, menos, sei lá, um sábado à tarde que eu não tinha aula, que eu descansava às vezes. Mas fora isso, era diariamente das 2 às 7. No terceiro ano. Primeiro e no segundo eu não lembro muito bem, não. Ô, João, mas mesmo em primeiro e segundo, você não esconde o ouro, não, velho. Você estudou pra caramba. Eu sei que você estudou. Eu estudei, só que é porque não era regular, não tinha uma regularidade para eu falar de hora, de uma média de horas. Mas assim, você seguia aquele modelo aula dada é aula estudada hoje? Seguia, a maioria das vezes eu seguia. É. Assim, principalmente no segundo ano. No primeiro nem tanto, no segundo mais. E acaba que eu gastava menos tempo estudando no segundo ano do que o terceiro, obviamente. Então eu conseguia fazer, eu estudava e sobrava uma parte da tarde boa, que eu tirava do que eu tinha uma tarde ocupada tendo aula uma vez na semana, ou sei lá, ia para academia, curso de inglês que eu comecei no segundo ano. Aham. Não, entendi. A ideia de aula dada, aula estudada hoje é muito importante, né? As provas suas, que era no sábado, né? Você estudava só na sexta ou pelo jeito que você já vinha estudando, a prova era simplesmente um fechamento, né? Um símbolo do seu estudo, assim, No um final. primeiro ano que eu não tinha muito essa disciplina do aula dada, aula estudada, eu estudava mais por dificuldade ou por aptidão. Aí acaba que algumas matérias eu tinha que estudar antes, mas muita coisa eu estudava na quinta e na sexta. Eu começava um pouquinho antes. Por exemplo, eu lembro que na semana que tinha história, e que na época o professor liberava muita coisa de material, eu começava a ler algumas coisas na segunda, dividindo o estudo para não ficar muito carregado num dia ou dois só da semana, porque eu avaliava a quantidade de coisa que eu tinha que fazer para a prova. Ah, entendi. Ótimo. João, e em relação à redação, né? Veio essa pergunta aqui. Você fazia uma redação por semana? Como é que era? Foi uma redação por semana por muito tempo. Eu passei a fazer duas, acho que pouco antes do primeiro dia do Enem. Acho que nas 2 semanas antes do primeiro dia eu fiz duas ou mais por semana. E como é que foi isso no ensino médio todo, né? O ensino médio todo era só uma por semana. E como é que foi seu desempenho na redação, nas provas que você fez vestibulares? Como é que foi? Redação nunca foi meu forte, admito. E no primeiro e no segundo ano, que eu não tinha muito uma rigorosidade, pensando em vestibular e tal,
eu deixava fazer no domingo, como eu precisava usar o domingo no começo, eu acostumei a usar o domingo para estudar. Aí, como eu estava na turma avançada, do projeto de aprofundamento, né? Domingo à tarde eu fazia redação, que eu enrolava bastante, enrolava umas 2, 3 horas fazendo redação, que eu não tinha muita preocupação e tinha dificuldade. Aí eu fazia redação no meu tempo, sem preocupação nenhuma, e depois eu estudava com uma meia hora, 1 hora para matéria de aprofundamento. Mas tô falando assim, o seu resultado de redação nos seus vestibulares, como é que ele foi? Ele foi dentro do que esperado? Foi um resultado bom? Foi dentro, talvez até maior um pouco esperado. Porque eu saí melhor no Enem do que eu costumava sair nas redações corrigidas da escola. E na FUVEST? Como é que foi? A FUVEST não tinha muitas provas da FUVEST com redações, mas eu comecei a estudar redação da FUVEST em novembro, né, depois do Enem já. Essa foi a pergunta da Sami ali agora. A Sami é uma aluna da terceira série, né? Seja bem-vinda aí, Sami. E ela está perguntando exatamente isso, né? Como é que você estudou para a redação da FUVEST? Então, foi depois do Enem? Foi depois do Enem, não me preocupei com redação da FUVEST antes. Aí, depois do Enem, eu comecei a estudar para fazer redação da FUVEST. Eu não entendia muito bem a correção, então eu prestava atenção nos erros que eles apontavam e não na nota, então eu não prestava muita atenção na nota. Até hoje eu não sei se minha nota foi realmente boa ou não foi boa, mas acho que sim, né? Não, entendi, ótimo, não, beleza. João, e assim, na terceira série, né, que você já estava, você falou assim que você tinha uma noção mais exata de quanto você estudava, você dividia as horas de estudo de forma igual ou distribuía entre as que você considerava mais fácil ou mais difícil? Como é que você distribuía isso? Eu normalmente fazia as que eu tinha mais dificuldade primeiro, porque na minha cabeça é sempre o que eu tenho mais dificuldade primeiro, que depois o fazer o mais fácil vai me demandar menos energia, que é quando eu já vou estar cansado pelo tempo que eu vou estar lá, fazer algo mais fácil acaba que eu vou ficar menos cansado quando eu terminar. Beleza. Pra mim ajudava bastante. E João, essa questão de dormir, cara, é um negócio muito interessante, né? Porque o aluno, quando ele chega, principalmente na terceira série, no cursinho, ele tem uma falsa impressão que dormir não é necessário, né? E aí ele dorme o mínimo possível ali e estuda muito além do que o cérebro dele consegue captar, né? Então, você deve ter tido vários amigos nessa situação, né? O que você fazia? Como é que era mais ou menos? Você dormia quanto tempo? Cara, eu acordava... No primeiro ano, eu passei um bom tempo no divã, então eu tinha que acordar bem mais cedo. No terceiro ano, eu acho que eu acordava 15 para 6, porque eu gostava, como eu acordava meio letárgico, aí eu demorava muito para fazer as coisas. Eu ia fazer café, eu demorava fazendo café, porque eu estava com sono. E até porque eu acho que acordar mais cedo, você consegue chegar na aula mais acordado. Você demora sempre tem um lapso de tempo para o seu cérebro começar a funcionar de verdade, né? Aí acaba que eu dormia umas 7 horas por noite em geral. Mas eu também tive esse erro comum do dormir pouco. Eu passei, acho que 1 mês dormindo pouco, aí eu não conseguia mais, eu estava exausto, eu tive que parar. Se eu não tivesse parado, eu tinha desistido, porque era impossível. Então, assim, tirando esses momentos de mais... Você dormia por volta de 7 horas por noite? 7 horas por noite. E você descansava ali depois do almoço? Chegava da aula? Ou você ficava na escola? Como é que você fazia? No primeiro e no segundo ano, eu não tinha o hábito de ficar na escola. Eu ficava só quando eu tinha aula mesmo. Inclusive, dormia à tarde. Só que eu acabei percebendo com o tempo que se eu dormisse à tarde, eu demorava mais para dormir à noite, acabava dormindo menos, acordando com mais sono. Além do que, se eu dormisse à tarde, todo dia, no dia que eu não dormia, eu ficava com dor de cabeça. Então, eu acabei percebendo que dormir à tarde era melhor para mim. E na terceira série? Na terceira série, eu ficava na escola todo dia. Todo dia eu ficava estudando lá e sem dormir depois do almoço. Eu já tinha descobrido... Para muitos, a performance melhora muito, né? Se descansar um pouco, né? O problema é que alguns, né, nesse descansar um pouco, ele emenda a tarde toda, né? Acorda toda... Então, aí
Mas é importante a gente, né, fazer esse tipo de pergunta pequena para você, né, para a galera aí sintonizar legal. O Macena, professor de biologia, né, o Bezerrão, meu lindo, aí ele perguntou assim, ó, qual a sua principal virtude? Aí ele perguntou, eu posso chutar? Aí ele colocou humildade. Mas isso aí João, a humildade é uma coisa que todos que te conheceram aí, isso salta aos olhos, né, velho? Porque, principalmente na terceira série, você já estava num nível muito alto e, mesmo assim, não queria ficar transparecendo isso, lidava com todo mundo de forma igual, com os professores, você estava concentrado na aula muito, você não tinha aquele negócio de ficar fazendo exercício de outra matéria, né, pelo menos comigo isso nunca aconteceu, você estava ali o tempo todo tentando tirar o máximo daquela aula, né, para economizar o seu estudo em casa, para, né, contribuir nessa performance. Não, muito legal. O Thales, o professor de matemática, que você não conhece não, mas ele apareceu aqui, ó, amigão meu, né, tem muita gente aí dando um oi, tem algumas... Ô, João, e ali, ó, e em férias, cara, como é que você fazia? Você estudava nas férias ou não? Nas férias do primeiro e do segundo, não. Nas férias do terceiro ano, eu acabei estudando. Eu estudei da forma que me explicaram, né? A Fernanda Leal, que ajudou bastante a gente a distribuir o estudo. Aí, no terceiro ano, eu estudei a primeira semana e a última das férias. Eu fiquei 2 semanas e um pouquinho sem estudar. Eu tirei a primeira semana para eu tirar o atraso, porque eu tinha muita coisa atrasada, porque não tem como fazer tudo que tem. E na última semana eu fiz alguns exercícios que passavam nesse de férias, para poder voltar já com o gás, para poder assistir às aulas e com rendimento máximo. Tá, e aí, massa, uma outra coisa também que você, nos seus fins de semana, né, só para a gente deixar claro para a galera aqui, você tinha aula de manhã, fazia muitas vezes prova ou simulado à tarde, né? E aí no domingo você ainda fazia, aí você tirava para descansar e fazer redação? Como é que era? No terceiro ano acabou que eu mudei um pouco, consegui encaixar a redação na semana, porque normalmente a redação estava inclusa nos simulados Enem, né? Que tinha simulado Enem toda semana, aí quando era o primeiro dia já vinha a redação dentro, então o domingo eu não fazia redação. Tinha domingo que eu estudava, alguns sim, outros não, dependia da quantidade de matéria atrasada que eu tinha, que ficou da semana. Inclusive as do sábado, porque não tinha como estudar. Entendi. Então dependia, não era uma coisa fixa estudar no domingo, né? Não, beleza. E assim, o seu método de estudo, João, como é que era? Você fazia fichamentos, resumos, né? Assistia videoaulas, ouvia podcasts, alguns canais digitais? Como é que era isso? Acaba que o que o professor passa em si já é o resumo, né? É um resumo com o quadro. Eu usava aquele resumo do professor e lia sempre, no terceiro ano, principalmente as matérias que eu tinha dificuldade, eu lia mais o livro, e exercício. Fora isso, pelo menos em exatas, no terceiro ano, eu dedicava mais a exercícios, eu quase não lia. Só matérias que eu já sabia que eu carregava uma dificuldade, por exemplo, reações orgânicas em química orgânica. Entendi. E assim, você tinha esses canais digitais, videoaulas, podcasts, você usava alguma dessas? Não, acho que raramente. Era raro. Ótimo. Não, beleza. E você manteve o uso de rede social, João? Se manteve, como é que você lidava com isso? Destinava alguns horários? Como é que foi? Eu tinha um autocontrole bom quanto ao uso de celular. Eu não tinha problema, eu não era o tipo de pessoa. Eu carregava o celular sempre, mas eu nunca mexia o celular durante a aula, por exemplo. Meu celular ficava no modo avião das 7 a meio-dia e 45, sem eu nem pegar dele a maioria das vezes. À tarde também eu quase não usava o celular. Eu usava redes sociais bastante, ainda mais como forma de descanso. Era um jeito que eu gostava de ficar lá horas e horas, que é muito fácil, muito prático. Ficar vendo, passando o dedinho e ver as coisas que estão acontecendo. Aí eu usava mais à noite, de manhã no caso, antes da aula, né? E à noite mais. Eu não tinha. Então você destinou alguns períodos do dia, porque a gente percebe que na terceira série tem alguns que. Eu não sei nem se isso é saudável, né, cara?
cancela tudo. Né? Então, cancela tudo, eu agora me tornei um OVNI, agora eu sou um OVNI, não quero saber de relacionamento com ninguém. Então, cara, isso inclusive, eu acho que o uso de algumas redes sociais me fizeram até bem. Por exemplo, o Instagram, eu segui alguns perfis de estudo, que não necessariamente tinham aulas, mas às vezes eles mandavam alguma pergunta, alguma questão, e eu tava lá à toa, né, vendo as coisas que estavam passando, e eu via alguma questão, e eu parava para resolver aquilo, porque eu via alguma coisa interessante. Então, acabava que intercalava como um estudo meio prático, ou uma revisãozinha de algum assunto aleatório no meio de um descanso. Que legal, cara. A Sâmia está perguntando ali, João, em relação às... como é que você conciliava a leitura das obras literárias, né, com a rotina de estudo? João, você não pode mentir não, cara. Você não pode mentir, não. Você não leu nenhum livro, né, João? Cara, que exemplo, hein, velho? Na primeira fase, não. Na primeira fase, eu fiz só com resumo. Para a segunda fase, eu li 2 livros para a segunda fase só. 2 livros e metade de outro. Que não deu tempo de ler tudo. Ai, cara, é massa. Faz parte, né? E aí, para a segunda fase, você deu uma ênfase maior? É porque eu tinha visto algumas estatísticas, inclusive eu resolvendo provas antigas, eu percebi isso, que o livro que eles colocavam no ano, que era o livro novo, ele tendia a cair. Então eu li o livro novo, e caiu das 4 questões, 2 eram dele. Cara, massa, é discussão de estratégia mesmo. O Pita aqui, cara, ó, ele comentou assim, ó, João, se alguma matéria ficou acumulada, peraí, João, se alguma matéria ficou acumulada e ele perguntou chutar o balde, torceu... Ah, tá, tipo assim, se alguma matéria não deu tempo de você revisar, né, acumulou, e aí você chutou o balde e torceu para não cair. Aconteceu cara, isso? Acaba que tinha matéria que eu realmente tinha uma menor facilidade, só que como eu tinha um nível de atenção na aula grande, eu tinha uma noção boa da maioria das matérias. Uma noção boa a ponto de eu não ter aquilo de ler uma questão e falar, não, essa questão aqui é de um assunto que eu não sei, então eu vou pular. Eu vi a questão, sabia que eu poderia ter um domínio menor dela, mas que eu talvez tivesse condições de resolver. Ah, legal demais. E fazer atividade física? No ensino médio, como é que foi isso? Eu fiz todos os 3 anos. Quando eu mudei, né, no primeiro ano, eu fiz educação física na escola por uns 3 meses. Aí eu larguei, fui fazer academia perto de casa. Primeiro ano eu acho que todo dia, 5 vezes na semana. Segundo ano caiu para 3, 4. No terceiro ano eu mudei, que eu via que não ia ter como eu fazer perto de casa, e eu fiz academia perto da escola. Aí da escola eu direto para academia, passei a fazer luta lá, 1 ou 3 vezes na semana. Não era alguma coisa muito fixa, mas toda semana eu ia. Eu e o André. Um abraço para o André falando isso. Então você fazia como atividade física na terceira série, era luta. Isso. Você corria também, né, Zé? Todo fim de semana. Você corria um pouco, né? Fim de semana, quando não tinha prova sábado à tarde, eu corria. Nossa, legal, cara, legal. A atividade física é uma coisa, né? Acho que todo mundo que está aqui me conhece, né? Sabe que eu gosto muito disso, e principalmente agora, mais no final do seu ensino médio, eu estava mais pilhado em relação a isso, e sempre estimulei muito a galera, né? A ter essa via aí de descarregar um pouco, né? Todo o estresse, né? É muito bom. Bom, para você, cara, qual foi a importância de simulados? Todo. Era só a coisa mais importante que tinha, porque era uma forma de avaliar seu conhecimento numa situação quase real de prova, real no sentido de quantidade de questões e de tempo, em que você tinha uma correção detalhada, uma correção ranqueada e detalhada, que dava para comparar se você saiu bem ou mal, ter uma noção realmente quase verdadeira. A única diferença, assim, real, a única diferença da realidade para o simulado é que não tinha uma tensão. No simulado, é claro que não vai ter aquela pressão que você tem no vestibular. Então, é psicologicamente tranquilo. Mas a prática dos simulados, para mim, é de suma importância. E você corrigia as questões que você errava, né? Você ia atrás do erro, como é que era? Ia atrás do erro, sempre. Dentro de um simulado, João, você seguia, assim,
Você chegou a ponto de seguir uma ordem, ou você pegava da primeira ali e ia até a última? Como é que você fazia com isso, essa ordem aí? Eu tinha uma ordem que não era muito bem uma ordem. Tem gente que defende de passar o olho por todas as questões. Como eu me conhecia, eu sabia que psicologicamente não ia dar conta de fazer isso. Que se eu visse alguma questão, eu ia lembrar da matéria e queria resolver, dependendo. Eu não ia dar conta de ir passando. O que me recomendaram, inclusive eu gostei bastante, era intercalar as duas matérias que tinha na prova de 15 em 15 questões. Por exemplo, 15 questões de matemática e 15 questões de natureza, mais 15 matemática e 15 natureza. Fora isso, era a ordem. As 15 primeiras, aí da 45 a 60. Aí da 15 a 30, da 60 a 75. E era assim, esquema de prova. E aí, o que você fez no simulado, chegou na hora do vestibular, como você já tinha treinado, né, esse método, você reproduziu. Uhum. Agora, com redação, eu tinha visto alguns estudos que falavam que você vê alguma coisa e desligar dela ajuda o subconsciente a trabalhar. E eu tentei adotar e até gostei. Eu passei a ler o tema da redação, só colocar palavras-chave ou repertórios que eu lembrava de imediato, e largava a redação. Eu fazia 15 linguagens, 15 humanas, 15 linguagens. Aí, no meio da prova, eu parava e voltava para a redação. Se eu conseguisse lembrar de mais coisa a ponto de conseguir desenvolver o texto, eu fazia naquela hora. Se não desse conta, eu continuava a prova e depois voltava de novo para terminar. Legal, hein? Estratégia muito boa. Interessante. E dessas provas, João, que você tinha muita vontade aí, tanto do Enem como os vestibulares adicionais, você resolvia muitas provas anteriores? Tirava, eu passei semana, alguma coisa assim, para fazer provas? Acaba que no decorrer do ano não tinha muito tempo sobrando para fazer isso, né? Que a carga de matéria era muito grande. E acabava que não tinha tempo nem de fazer as coisas, acabava acumulando até coisa extra. Mas depois do Enem, como a matéria tinha passado e eu acabava tendo mais tempo, já não tinha tanto exercício, foi a minha forma de estudo. Minha forma de estudo depois do Enem foi resolver provas antigas. Legal, muito bom. João, no ensino médio, ou só na terceira série, você fez algum tipo de específica? E você falou que curso de inglês você começou no meio da segunda série. No começo da segunda série. No meio da segunda série, né? Aí você fazia, como atividade extracurricular, você fazia o que a gente chama de turma avançada, né? Que você já comentou com o pessoal. E você fazia algum tipo de específica? Não, específica mesmo, nenhuma. Redação, alguma coisa assim? Não, né? Não, beleza. Ótimo. E João, a relação com a família, cara, como é que foi isso? Quando você veio para Goiânia, você veio sozinho ou não? Sozinho. Eu fui morar com meu tio, que já morava aí. E aí, como é que foi a relação com a sua família, principalmente na terceira série? Minha mãe, ela ia para Goiânia, continua indo todo mês tomar um remédio lá. Aí ela acabava que ia e ficava uns 2 dias lá, 2, 3. E sempre alguém da família, sempre assim, uma vez por mês, sem ser minha mãe, e alguém lá por alguma casa, sei lá, alguma tia fazer exame no interior. Aí de vez em quando aparecia alguém em casa, mas o que eu mais notava assim é que eu mantinha meio que uma rotina de conversar com meus pais. Todo santo dia, 9h30 da noite, eu ligava para eles. Todo santo dia, 9h30. Mas e pressão? Você sentiu algum tipo de pressão maior assim da família ou isso foi tranquilo? Não, quanto a pressão pelo passado, não tive pressão, não. Pressão nenhuma. E em relação a namoro, como é que você namorava no ensino médio? Não, né? Não. E sair? Eu saía, assim, aí? Eu saía sábado à noite. Quando eu saía era sábado à noite, porque domingo podia descansar um pouquinho até mais tarde, né? Aí no terceiro ano, principalmente depois do Enem, né? Eu comecei a ter um controle maior da minha rotina. Eu consegui estabelecer, não, eu posso sair agora e voltar a tal hora, porque eu sei que eu já fiz o que eu precisava, então vai estar tranquilo. Aí acabava que de vez em quando, esporadicamente, sei lá, uma vez a cada 2 semanas, se me chamassem, eu saía no meio da semana, mas depois do Enem, normalmente. Mas eram saídas assim para invernada? Chegava de manhã em casa ou não? Era para comer alguma coisa, um trem mais leve? Um trem mais leve, nunca saí. Durante o ensino médio eu nunca saía assim para virar, não.
para virar, não. Isso aí, ainda bem que aí no outro dia você ainda conseguia render, né, velho? Porque senão, Isso. outro dia é só recuperação da noitada, né? E se Isso é só o dia, não, essa semana inteira. você chegou a afastar de amigos, assim, ou não? Os amigos, lógico, que você fez aqui em Goiânia, na terceira série, você afastou ou não? Não, eu mantenho o contato com a maioria deles. Muitos deles eu mantenho contato, mensagem, rede Mas na social, terceira ajuda série, bastante. assim, Na terceira série mesmo, acaba que os da minha cidade eu mantinha relação com eles só por conversa, né, por mensagem, que eu quase não via eles. E a maioria das relações que eu tinha já era da escola, então para mim não fazia muita diferença, porque como meu meio social se limitava bastante à escola, então não tinha muito problema com isso. então, mas a galera ali da escola, talvez aqueles que não estavam muito afim de estudar, você chegou a afastar deles ou não? Levou isso naturalmente? Não, eu vi naturalmente, Não? conversava com eles quando dava, depois falava tchau, vou ali e estudar. Legal. João, a Maria Clara Tassara, seja bem-vinda aqui, Maria. Você acha que o curso de inglês, durante esse tempo, ele foi suficiente para o Enem e vestibulares? Então, eu errei 2 questões de 5 no Enem. Eu acho que É, eu fui a menor nota de linguagens no Enem do curso que eu passei. Então, assim, suficiente eu não sei se foi, não. Mas me ajudou bastante, até porque junto de mim, um amigo meu fazia inglês comigo, então ajudava bastante, porque a gente ia para o inglês, dentro do Uber, conversando para disparar, e dentro do inglês a gente ficava só conversando também, que era uma forma de eu descansar. Então, o inglês para mim também foi quase que uma terapia, ficava lá conversando 1 hora e meia. não, beleza. Então, apesar de pouco tempo, ele resolveu um pouco da sua É. necessidade, né? Ótimo. Agora, assim, ó, nós falamos aí, né, que você foi aprovado em vários vestibulares. Agora, no Enem, cara, o que você considera que você errou na estratégia, né? Porque a sua nota no Enem não foi satisfatória para o que você queria, né? Então, teoricamente, né, foi uma queda de rendimento que você teve. Por quê? Você tem alguma... Cara, por mais, eu acredito que tenha sido um pouco assim, bastante o emocional, porque mesmo que eu acabasse fazendo muitos simulados, e nos simulados eu estava bem, igual eu falei para você agora, os simulados não tinha a questão psicológica que tem os vestibulares. E como eu até pensei em fazer algum vestibular valendo antes do Enem, para poder chegar no Enem já tendo experimentado essa sensação do ser profissional em prova. Aham. Mas eu fui aconselhado, eu também achei melhor a ideia de não fazer um vestibular antes do Enem na hora, porque a chance de eu sair mal, tinha uma chance de eu sair mal e acabar psicologicamente abalado também por ter saído mal e ser prejudicado na prova por isso. Então ficou naquela de eu devia ter feito para acostumar com a pressão, mas eu não devia ter feito pelo medo de sair mal. Aí por não ter feito nenhuma prova valendo antes do Enem, a questão psicológica acabou pegando um pouco. E com isso eu perdi noção de tempo, que eu acho que não tinha levado relógio para a prova, pelo menos no primeiro dia. Eu acabei gastando mais tempo na redação do que eu imaginava, por mais que eu tenha saído bem na redação, tenha compensado razoavelmente, mas eu perdi muito tempo das questões de fazer muita coisa correndo no primeiro dia. Não, beleza. João, a Rosa Maria, seja bem-vinda aí, Rosa. Perguntou se você fez o projeto de Partiu Sampa, né, que é um projeto voltado para as paulistas, né? E se você fez, se sim, você acha que ele foi fundamental para a sua aprovação? Eu fui, na verdade, em todos os dias, eu acho que não faltei nenhum. E para mim eu estava acostumado, porque para mim é como se fosse uma continuação do projeto Aprofundamento, turma avançada, né? Como eu fazia a turma avançada perdendo uma tarde no primeiro e no segundo ano, perder uma tarde para o Partido Sampa no lugar era, para mim, normal. E para mim eu achava bom a questão psicológica, porque como eram aulas, durante a aula acaba que não conversava, mas entre os intervalos era um período bom de contração, além de ser um contato interessante que eu tinha com gente que não é da minha realidade normalmente, que é o povo do cursinho. Que eu acabei fazendo amizades lá, que eu adoro aquele povo. Mas Muito,
talvez psicologicamente, talvez em matéria não tenha me ajudado bastante, mas psicologicamente foi bom. Muito legal, aí que resposta fantástica. Ó. Bezerrão, você lidava com as falhas diárias, como você lidava com as falhas diárias, né, com os altos e baixos em exercícios, em simulados, em provas? Eu passava a tentar melhorar na próxima vez. Eu falava, não, eu errei isso, então na próxima vez eu vou tentar prestar atenção nisso. Por mais que você fala que eu tinha uma facilidade de foco, eu tinha um problema de foco em resolução de exercício. Que eu tinha uma capacidade grande de resolver as coisas, mas acabava que por algum motivo, sei lá, pressa, alguma coisa assim, eu errava bobeira. E por errar bobeira, acabou que foi um treinamento muito difícil, que eu tentava falar, não, eu tenho que ler isso aqui devagar, cuidadosamente, para tentar pegar todas as coisas, que era um treino, maior parte, eu acho que a grande maioria de todos os erros que eu tinha, em especial no terceiro ano, não eram por matéria, era realmente por atenção. Então, eu lidava com essas falhas tentando prestar mais atenção na próxima vez. Ótimo, beleza. Acho que respondeu bem aí, né, João? Tem alguma outra... assim, qual a sua expectativa, João, agora que você já está aí no curso, né? Lógico que você começou e já teve aula presencial. Quanto tempo, João? Acho que 2 semanas e meia. 2 semanas só de aula presencial, né? Mas assim, qual que é a sua expectativa para o curso, João? Cara, aquele lugar é fantástico. Pelo menos até agora, as expectativas que eu tinha foram superadas. Então, eu tô levando porque eu sei que vai ser melhor do que eu imagino. O lugar é fantástico, não tem nem o que falar. O primeiro impacto foi muito positivo. Foi. Muito bom. Que legal, cara. Muito, muito bom. E assim, ainda dentro dessa ideia aí, ó, você espera estar onde e recebendo quanto daqui 10 anos? John, assim, eu já não sei se é realmente o curso que eu quero, então essa pergunta acabou sendo meio difícil para mim. Mas, pelo que eu estou levando agora, eu acredito que dentro do consultório, né, atendendo durante o dia e conseguindo conciliar socialmente a vida à noite, né? Talvez algum projeto de educação, alguma coisa assim. Agora, o quanto ganhar é uma pergunta meio complexa. Eu acredito que todo mundo quer ganhar sempre mais, né? Só que eu acho que todo mundo que quer fazer um curso superior espera no mínimo 10 mil no mês. Não sei se é a realidade toda, mas eu acho que seria confortável para poder fazer projetos, né? Entendi. Não, João, isso aí é seu, velho. Entendeu? Assim, não preocupa com o que os outros vão te julgar, não. Assim, talvez você nunca nem pensou nisso, né? Eu joguei essa pergunta aqui agora e aí responde o que o seu coração falou aí, ó. Você falou em 10 mil, é lógico, com valores atualizados da época, né? Que daqui 10 anos, né? Mas beleza, ótima pergunta, ótima resposta aí. Uma outra pergunta aqui, João, essa questão de revisões, você fazia revisões sempre com medo de talvez esquecer alguns conteúdos? Como é que você fazia isso? As revisões acabam que ficavam inclusas nos simulados, né? Os simulados já normalmente tinham questões de matérias antigas, então eu não pegava algum livro antigo para revisar, não tinha esse hábito, porque o simulado já tinha as questões, então para mim não foi um problema, assim, só se eu realmente já soubesse que eu tinha dificuldade naquela matéria e que eu lembrasse, não, mas eu vi uma questão disso, eu lembro dessa parte, mas aquela parte eu não lembro, então tem que voltar nela, mas em geral é simulado. Muito bom, velho. Muito bom essa troca de experiência nessa primeira live nossa, né? Eu acredito que todas as perguntas, João, que vieram no Instagram e no chat aqui, acho que nós conseguimos responder todas aí, cara. Foi surpreendente, em menos de 1 hora. E nós respondemos, acho que você respondeu aí mais de 30 perguntas. Acho que no chat, alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? João, você tem alguma considerações finais? Aí, algum comentário, sugestão, orientação, para a gente finalizar aqui? Sempre
quando você passa, as pessoas acabam te pedindo dicas, né? Acaba que algumas ficam batidas, outras nem tanto. Por exemplo, eu gostava de nunca ver nos outros concorrentes. Eu normalmente chegava nas pessoas, apenas amigos, ainda mais na escola. Não importa se quisesse o mesmo lugar, o mesmo curso que eu enxergava como amigos e isso, para mim, me ajudava. Então, eu mantinha uma relação boa e achava isso interessante. Eu podia falar muita coisa, que acaba que muita gente pergunta algumas coisas e de vez em quando a gente fala alguma coisa interessante, só que eu não consigo lembrar aqui agora, mas, sei Não, lá, você nunca vai estar pronto. Eu acho que nunca saber que vai estar pronto é importante, porque eu ia para todas as provas com medo de errar, de errar muita coisa, e eu acabei errando muita coisa, e mesmo assim dá. Você não precisa acertar tudo para passar, você precisa estar razoavelmente bem, não totalmente bem. Ninguém vai estar totalmente bem. ótimo. O Guilherme aqui, cara, mandou no dia a dia. Você conseguia lembrar de todos os detalhes que o Léo passava? Léo, professor de física, gente. Ai, 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 cara. Até que consegui. O Léo tinha uma didática incrível, aquele cara explica muito bem. Ótimo. O Arilson, professor de química, fantástico, né? Nosso irmão aí, ele perguntou assim, ó, você utilizou livros didáticos da sua rotina de estudo? Utilizei o livro Química, Ciência Global, professor Ailson Martino. Utilizei bastante esse livro. Em especial o livro de reações orgânicas. Eu usava esse livro demais da conta, que eu tinha dificuldade nessa matéria. Ótimo. Mas eu acho que foi só ele e de matemática do professor Gerson Iese, que eu li um livro. Foram as duas literaturas que você pegava além dos seus livros rotineiros, né? O Vieira aqui, você deve lembrar do Gabrielzinho Vieira. Foi demais, né? Pãozinho, monstro. Ele perguntou como que você conciliava o foco no Enem e em outros vestibulares. Você tinha essa consciência ou tipo assim, eu estou estudando e vai valer? Eu ia estudando. Eu não tinha essa distinção. Assim, eu ia... Até os livros didáticos, inclusive, eles não faziam distinção. Pelo menos o material que eu usava, que é o SAS, ele não colocava a fonte das questões. Então, acabava que eu estava treinando para vários vestibulares. Tinha questão do Enem, junto tinha da Federal do Ceará, tinha da FUVEST, mas a gente não sabia qual que era qual. Então, acabava que no final do ano estava preparado para várias provas, talvez com foco específico no Enem ou não, mas sempre que tinha, sei lá, simulado específico para FUVEST, eu fiz 2 no ano, que tiveram, da Unicamp eu fiz também, mas o foco maior que eu dediquei foi depois do Enem, que eu virei a chave e comecei a estudar outras coisas. Ótimo, cara, muito legal, hein? Não, eu quero agradecer também, gente, a todos do chat, né, que acompanharam a gente aí por 1 hora de live, né, e muitas perguntas. A Neura Fátima, provavelmente deve ser parente sua, né, Pedro, ou não? João? Não. Acho que não. Não, então deve ser, né, alguma aluna, né, da nossa audiência aí já. João, eu quero te agradecer muito, cara, tá? Muito obrigado pela troca de experiência aqui com a gente, né? Esse canal é novo, essa live é a primeira da vida e deu tudo certo. Uhul! Parabéns, cara. O projeto tá ótimo. Cara, graças a Deus deu tudo certo e começar aí, né, com uma pessoa humilde como você é muito, muito legal, espelha bem para a galera. Meu povo, toda essa conversa nossa, né, eu vou postar no nosso canal, tá? Nós estamos inaugurando essa parte de troca de experiências. Espero que tenha agradado, né, a todos. Me mande sempre comentários, sabe, professor, melhora nisso, melhora naquilo, tá? Traz pessoas de outro curso, com realidades diferentes, tá? Aceito sugestões, aceito críticas, estamos aí para aprender. Não é não, Bezerrão? Isso aí. Muito obrigado. Tudo aí. Abraço para todo mundo, meus amigos, professores, os JP, os João Pedro, a Puzinho que mandou mensagem aí também, Rosa, Sâmia. Abraço para todo mundo. Saudade de todos. Muito legal. Minha esposa ali também já colocou uma live top. Muito bom, né? Agora a gente tem que bater o show sertanejo, né, velho? Partiu Jorge Mateus. 3,5 milhões, Maria Mendonça? Foi quase, né?
Mas vamos postar aqui, vai ajudar muito o canal, ajudou muito já várias pessoas aí, a participação dos professores também, eu achei muito oportuna, tá? E até a próxima, irmão. Daqui um dia nós vamos fazer outra, daqui uns 5, 6 anos, dizendo aí como é que foi o seu trânsito durante a faculdade. Valeu, irmão? Falou. Muito obrigado, meu irmão, viu? Até mais. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau.